Boa noite para você ligado aqui no canal do YouTube da TV Total Esporte Rio. Eu sou Igor Monteiro e sempre trazendo aqui as notícias do Vasco da Gama. Bom, se nada mudar, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro confirmou para domingo Vasco e Macaé na volta do Campeonato Carioca. A partida será em São Januário às 16 horas. A partida marca a estreia de Ramon Menezes como técnico do Vasco. Será o primeiro jogo à frente da equipe. Ramon, que já fazia parte ali da comissão técnica durante a pandemia do coronavírus, foi efetivado como técnico do time vascaíno. Na defesa, nos últimos treinamentos, ele esboçou o time com o Fernando Miguel, Iago Pikachu, Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique. Nessa defesa, desses 5 jogadores, apenas uma alteração em relação ao time que Abel Braga vinha atuando. A entrada de Ricardo Graça no lugar de Werley. O Ricardo Graça, que é o jogador prata da casa, zagueiro vascaíno, que atua pelo lado esquerdo. Com isso, o capitão e xerife do time, Leandro Castan, que também é canhoto, vai jogar pelo lado direito. Então, essa é a única diferença na defesa ali composta do time do Ramon para o time que era do Abel Braga. Já no meio de campo, a dupla de volantes que vem treinando pelo técnico Ramon Menezes é Andrei e Raul. O Andrei e Raul já vinham sendo os titulares com Abel, se bem que no início da temporada ele começou com Bruno Gomes e Raul, mas o Andrei ganhou a posição no decorrer dos jogos. O Felipe Bastos vem sendo testado também na vaga do Raul, mas ao que tudo indica, Andrei e Raul farão a dupla de cabeças de área e volantes do Vasco para essa partida de reestreia no Campeonato Carioca. No meio de campo, vem ali a diferença. No início da temporada, Gabriel Peck foi o preferido, escolhido pelo técnico Abel Braga. Não deu muito certo, ele tentou por ali também algumas vezes Juninho, prata da casa. O jogador correspondeu a algumas partidas e outras não. E depois o Guarim, mesmo sem condições físicas, foi atuando ali como terceiro homem de meio de campo. O Guarim ainda não está apto a jogar, na verdade ele está na Colômbia, ainda não retornou ao Brasil e está fora da partida de domingo. O Benítez, jogador contratado junto ao Independiente, foi testado em algumas partidas antes da pandemia, entrou em 1 ou 2 jogos no decorrer, vai começar jogando. O camisa 10 vascaíno é a opção do técnico Ramon Menezes. E para fechar o meio de campo vem a grande diferença de esquema, inclusive do Ramon para o Abel. Marrone, que foi vendido, deixou o Vasco e foi para o Atlético Mineiro, jogava mais à frente, fazendo um esquema aí de 4-3-3. Ramon Menezes vai fazer um 4-4-2 e a quarta peça desse meio de campo será Bruno César. Ele que durante o início do ano estava ali treinando em separado, ele foi reintegrado ao elenco durante a pandemia, ele treinou em separado no início do ano, foi treinando em home office e já treina junto com a equipe, se recondicionou fisicamente e é, ao que tudo indica, o escolhido ali por Ramon Menezes para fechar o meio de campo do Vasco, formado pelo Andrei, pelo Raul, também pelo Benítez e pelo Bruno César. Um esquema muito semelhante ao que o Vanderlei Luxemburgo fez no ano passado, quando ele acabou com aquele esquema de 4-3-3, tirando 2 atacantes abertos, um pela direita e um pela esquerda, e ele congestionava o meio, só que o Vanderlei Luxemburgo usava 3 volantes e apenas um meia. O Ramon está optando ali por 2 meias mais ofensivos, 2 meias de criação, de chegada ao ataque, que são o Benítez pelo lado direito e o Bruno César pela canhota. No ataque, nenhum mistério. Thales Magno, jogador prata da casa, joia das divisões de base do Vasco, vai começar jogando, ele que se contundiu, mas já se recuperou durante essa pausa aí de 3 meses. E como centroavante, Germancano, centroavante contratado pelo Vasco para o ano, talvez podemos dizer, tenha sido o único destaque antes dessa parada da pandemia para os jogos. O Germancano vinha sendo destaque ali com alguns gols e com algumas jogadas, vinha empolgando a torcida vascaína. Era ali talvez o único jogador que a torcida estava ali empolgada para ver jogar, já que as atuações foram muito fracas, tanto no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, mesmo que tenha passado de fase. Então, o que tudo indica, a estreia do Vasco, ou melhor dizendo, a reestreia do Vasco no Campeonato Carioca será domingo contra o Macaé em São Januário, 16 horas, estreia do técnico Ramon Menezes. Vai a campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique. Dupla de volantes com Andrei e Raul, Benítez e Bruno César compondo o meio de campo. E no ataque, Thales Magno e Germancano.
Cano. São essas informações do Vasco. A gente volta com outras notícias na próxima edição do programa. Abraço!